E aí, pessoal do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Ivno mais uma vez. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um período muito importante da historiografia brasileira e portuguesa. É a questão da União Ibérica. Para vocês, bom, de início, pessoal, vocês têm que entender o que é Ibérica. A Ibéria é uma região onde se encontra Portugal e Espanha. Por isso o nome que foi dado de União Ibérica, porque Portugal e Espanha ficam nessa região lá na Europa chamada Ibéria, ok? Pessoal, vamos lá. A União Ibérica, o que foi a União Ibérica? Uma definição. Foi o resultado da união dinástica entre as monarquias de Portugal e de Espanha. Nesse período aqui, pessoal, que houve essa união aqui entre Portugal e Espanha passou a governar Portugal, porque devido ao rei Dom Sebastião, que acabou falecendo, ele era ainda solteiro e acabou morrendo nas cruzadas. E ele não tinha filhos, ele não era nem casado ainda, ele era solteiro. Ele ia voltar para Portugal para se casar, mas não deu tempo, acabou morrendo ele, falecendo mesmo, na guerra, nas cruzadas. Com isso, pessoal, não tinha nenhum sucessor para o trono. O rei da Espanha, que era sobrinho, era família do rei de Portugal, acabou assumindo esse governo de Portugal. Então Portugal passou a ser governado, e também o Brasil, nosso Brasil aqui, passamos a ser governados pelo rei da Espanha, pelos espanhóis. E esse período ficou conhecido como a União Ibérica, tá certo? Antecedente, como já falei, no ano de 1578, durante uma batalha, o rei português João Sebastião desapareceu. Isso iniciou uma crise sucessória do trono português, pois o jovem rei não deixou um descendente em seu lugar. Nos 2 anos seguintes, o cardeal Dom Henrique, seu tio-avô, assumiu o estado português, mas logo também morreu sem deixar herdeiros. Imediatamente, Felipe II, rei da Espanha e neto do falecido rei de Portugal, Dom Manuel I, se candidatou a assumir a vaga para alcançar o poder. Ele chegou a ameaçar os portugueses com seus exércitos para que tomar o trono. Com sua vitória, deu-se o estabelecimento da União Ibérica, que marcou a junção das monarquias espanhola e portuguesa em um só governo. Mudanças. Criou-se o Conselho de Portugal, no qual os 6 portugueses deveriam levar ao rei os assuntos do reino. A união ajudou a recuperar as finanças de Portugal, que estava totalmente deteriorada. Portugal estava praticamente falido, pessoal, aqui, devido a investir o seu dinheiro nessas embarcações e principalmente em conflitos militares. O rei permitiu que Portugal mantivesse sua autonomia civil, militar e eclesiástica. Vantagens: o livre trânsito entre Espanha e Portugal. Suspensão do Tratado de Tordesilhas. Permitiu o avanço da Espanha para além do meridiano da fronteira, sem que houvesse repressão. Felipe II entrou em conflito com vários países europeus, como Inglaterra, França e Holanda. Tentou obrigar os holandeses a abandonarem o protestantismo calvinista. Assim, os estados do norte declararam-se independentes do domínio espanhol. O rei não aceitou a independência e iniciou-se uma guerra que durou 80 anos, até que a Espanha reconheceu a independência da Holanda. A Espanha interrompeu o comércio entre a colônia brasileira e a Holanda. A Espanha esteve em guerra também contra a França, que resultou em invasões francesas no Brasil. Além disso, pessoal, ainda foi ocasionado esse período, não foi um período de 10 anos apenas. Foi mais ou menos uns 40 anos que a Espanha ficou ali governando o nosso país. Após a restauração,
houve uma restauração, no caso, no trono português. Mas como foi que houve essa restauração? Ó, Dom João IV cria o Conselho Ultramarino, que tinha como objetivo intensificar o controle sobre as riquezas coloniais que Portugal ainda possuía. Ó, muitos colonos não aceitaram a restauração. Os paulistas queriam que São Paulo se tornasse um reino independente, tanto do Brasil quanto de Portugal. Mas não conseguiram a independência. Porque antes disso, com essa restauração, os portugueses conseguiram, através de batalhas e de acordos também, expulsar os espanhóis do Brasil. Não só do Brasil, no caso. Expulsar os espanhóis do governo português, que estava também o Brasil, certo? Mas os brasileiros também estavam um pouco insatisfeitos. Portugal retornou ao trono, retornou a governar com o rei português e continuou a intensificar na questão dos seus impostos, na questão de controlar mesmo as suas colônias e as suas riquezas coloniais, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima.